As nossas saudações a todos aqui presentes, nossas saudações a todos que nos acompanham pela TVC, votos de muita paz para todos. Hoje vamos refletir a respeito da realidade do sofrimento. O sofrimento que bate à porta de todos os seres com maior ou menor intensidade. Sofrimento que faz parte dos nossos desafios existenciais, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Porque por mais que a criatura humana tenha avançado durante todos esses milênios de civilização, o ser humano ainda padece de um grande desconhecimento a respeito de si mesmo, a respeito da realidade da vida, a respeito da realidade de todos os fenômenos existenciais. E porque isso persiste, permanecemos sofrendo e, o que é pior, sem entender exatamente qual a finalidade, qual a função do sofrimento em nossas vidas, já que consideramos que todo sofrimento tem sim uma finalidade superior, tem sim uma causa, porque Deus não criaria leis que afetariam seus filhos se isso não tivesse um propósito, uma finalidade superior. E várias foram as tradições que tentaram compreender a realidade do sofrimento, traduzi-lo, tentar empreender uma jornada para fazer com que cada um pudesse compreender um pouco mais a respeito dessa realidade. E narram as tradições da antiga Índia, que mais ou menos por volta de 500 anos antes de Cristo, nasceu um grande ser iluminado, o príncipe Siddhartha. Diziam aqueles astrólogos, os previsores do futuro, que ele estaria destinado ou a ser um grande governante, ou a ser um ser que espalharia suas lições para todo o mundo, tentando fazer com que as criaturas se libertassem do sofrimento. E logo quando nasceu, o seu pai decidiu, ele seria um governante. Tentaria cercá-lo de todos os cuidados possíveis para que ele não visse a realidade da vida além dos muros do palácio. E assim foi feito. Logo, ainda pequeno, foi cercado de todos os mimos e cuidados para que não visse a realidade da vida, o sofrimento, as dores, as lamentações, e isso, de certa maneira, servisse como uma preparação para ser um governante e não exatamente um iluminado a respeito da vida, a respeito das leis espirituais. Prosseguia na sua jornada de crescimento cercado de instrutores, de mentores, benfeitores, mas sempre o seu pai tendo o cuidado de cercá-lo nos muros do palácio para que não conhecesse a realidade externa. Instruiu-se nas artes, instruiu-se nas diversas lições a respeito do conhecimento humano, nos esportes e tudo mais que poderia ser oferecido até então. Mas a sede de conhecimento, a sede de experiência, ela parte da alma. E por mais que tentemos fechar os nossos olhos à realidade da vida, ela certamente baterá à nossa porta, nos convidando a profundas reflexões. Alguns dizem que foi com cerca de 28 anos, alguns mais, outros menos, que ele teve a primeira experiência que o abalou. Ele saiu com seu capataz, Chandaka, para além das suas propriedades, para além do reino, para fora das fronteiras do muro nos quais se encontrava. E ali, andando pelas trilhas que separavam o seu reino, deparou-se com um homem envelhecido. Olhou detidamente para aquele homem que caminhava com passos vacilantes, que caminhava sob o apoio de um bastão e gemia de sofrimento, gemia de dores, no que ele perguntou ao seu capataz: o que isso significa, Chandaka? Ah, nobre príncipe Siddhartha, isso é a velhice? Não conheces a velhice?
não dessa forma. A velhice é o nosso destino, é o destino de todos nós. Os nossos corpos físicos vão perdendo sua força e, inevitavelmente, vamos diminuindo a nossa mobilidade, a nossa movimentação. Esse homem padece da velhice, príncipe Siddhartha. E eles continuaram seguindo a sua trilha. Chegaram em outro ponto da jornada e um homem sofria imensamente. A sua pele estava padecendo de várias enfermidades. O seu corpo estava cheio de chagas e feridas. E novamente o príncipe Siddhartha ficou espantado com aquela realidade. Mas o que quer dizer isso, príncipe, meu capataz, príncipe Siddhartha? Essa é a realidade da doença. É a doença que atinge inevitavelmente todos os seres sobre a terra. Alguns mais, outros menos. Mas essa, se nós não morrermos antes, príncipe, é a nossa realidade, porque o corpo vive somente temporariamente. E o príncipe Siddhartha ficou ainda mais ensimesmado em suas próprias reflexões. Quando seguiam a sua trajetória, eles se depararam com um cortejo fúnebre. As lamentações, os gritos, o pranto de todos aqueles que acompanhavam o cortejo fúnebre. Era a primeira vez que o príncipe Siddhartha via uma pessoa falecida, via um corpo inerte e perguntou novamente o que era aquilo. Príncipe, nunca viste a cara da morte? A face da morte bate à porta de todos os seres. Porque o seu pai havia cercado de todos os cuidados para que não visse o sofrimento com o qual ele agora se deparava. Via um corpo morto e a lamentação de todos aqueles. E ele percebeu. A vida não era somente a ilusão que o cercava dentro dos muros do palácio. A vida deveria ter um sentido, porque tudo aquilo era muito sofrimento. E algo dentro dele o chamou para verificar aquela realidade que fazia parte de todas as pessoas, do caminho dos seres, e ele teria que descobrir. Mais adiante ele viu um homem com vestes religiosas, que ele não sabia até então. Era um homem pobre porque sua veste era simples, mas ele estava em paz consigo. Pedia comida, pedia haveres, como era a tradição do local. E novamente o príncipe perguntou ao seu capataz: o que significa isso? Esse deve ser um dos mestres dedicados à meditação, a descobrir o sentido da vida. E a partir daquele instante, o príncipe Siddhartha Gautama percebeu que a sua realidade deveria ser buscar as leis que faziam parte de todas as pessoas. Descobrir o funcionamento da vida para libertar-se do sofrimento. Passou por diversas peregrinações, descobriu fórmulas de treinar a meditação e aos poucos foi se adentrando em seu mundo íntimo, até que finalmente, depois de uma longa trajetória, conseguiu iluminar-se. E ele estabeleceu 4 nobres verdades. A primeira delas, segundo o budismo, e que Joana de Ângeles analisa em sua obra Plenitude, fazendo uma ponte entre a visão da psicologia espírita e os princípios estabelecidos por Buda, diz que a primeira nobre verdade é que todos os seres estão sujeitos ao sofrimento. A velhice, a doença, a morte, a insatisfação, nos trazem, de certa forma, a realidade do sofrimento. Se não temos uma percepção mais profunda, se não temos um olhar que vá além do ego para a vida, essa realidade será maior, será mais ou menos intensa, de acordo com a forma que a percebamos. A segunda nobre verdade diz que o sofrimento surge de causas. E diz que as suas causas seriam o desejo, a cobiça,
a raiva, a ignorância, etc. Dizendo que muitas outras funções, quando não compreendidas, quando não percebidas, traziam sofrimento à criatura humana. E depois passava a terceira nobre verdade, que diz que ao eliminarmos as causas, o sofrimento é eliminado. E finalmente propunha na quarta nobre verdade que, praticando o nobre caminho óctuplo, o sofrimento e suas causas são eliminadas. Portanto, a realidade percebida por Siddhartha Gautama, que se transformou em Buda, que quer dizer o iluminado, percebeu que o mundo sim passava pela realidade do sofrimento. E é verdade se olharmos para a história de todas as pessoas. Quem é que não sofreu? Quem é que não passou por dores, se não físicas, morais, de ordem espiritual, de ordem psicológica? Todos, de certa forma, sofremos. Porque mesmo o nosso corpo, ele é transitório. E isso já nos traz a possibilidade do sofrimento físico em maior ou menor grau. Alguns têm mais predisposição às enfermidades e esses padecem de maiores cotas de sofrimento. Mas as criaturas vivem o sofrimento de maneira diferente, porque têm percepções diferentes, porque sua sensibilidade é diferente, porque o grau de consciência de cada um é diferente para as questões da vida. Então tudo isso, toda essa realidade que Siddhartha Gautama já trazia, nos aponta para a realidade de nós mesmos. Porque, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, na obra Vitória sobre a Depressão, ninguém atravessa os caminhos humanos isento dos sofrimentos, que fazem parte da própria constituição orgânica, em face do desgaste a que está sujeita, dos conflitos psicológicos, resultados das vivências passadas, das contaminações que produzem enfermidades, das injunções defluentes da vida na Terra. Somente nesse trecho da obra que citamos, já traz diversos caminhos pelos quais os seres humanos padecem do sofrimento. Primeiro, a nossa própria constituição física. Ora, se nós temos um corpo orgânico que tem uma vida limitada em anos, então isso já nos diz que a máquina orgânica vai chegar um tempo que começa a não funcionar da maneira adequada. Os anos vão passando, as dores vão aumentando e dizem alguns que em certa fase da vida nós chegamos à etapa do condor, né? Condor aqui, condor ali, condor acolá, porque isso é inevitável na trajetória humana. Certo que quanto mais cuidados nós temos com o nosso corpo, isso pode ser minimizado, isso pode ser minorado, e as ciências médicas têm avançado imensamente. Mas não conseguem ainda vencer a morte, nem conseguirão, porque a morte é necessária, a morte do corpo. Para até mesmo percebermos a realidade do espírito em função mais intensa, de uma maneira mais profunda, quando percebemos que a nossa vida não é só o corpo, não sofremos tanto. Mas temos sim o sofrimento do desgaste orgânico, em face da sua própria condição. Os conflitos psicológicos, e quantos conflitos psicológicos nós padecemos. Quantas maneiras que nós temos que transformar de ver a vida. Isso faz parte da nossa herança, da nossa educação, da nossa constituição. Não somente dessa vida, mas também de vidas passadas. E esse é o olhar da psicologia espírita. O sofrimento não está restrito a uma única existência. A pluralidade de existências foi construindo hábitos, foi construindo formas de viver, formas de ver a vida, e tudo isso faz parte do nosso arcabouço psicológico, resultados de vivências passadas. E também as contaminações que produzem enfermidades. Nós vivemos num mundo, estamos sujeitos
sujeitos às injunções do mundo. Os vírus, as contaminações, as bactérias, tudo isso nós sofremos o efeito. Sofremos o efeito do mundo que nós próprios criamos para nós. Tudo que lançamos no mundo, ele nos traz de volta como condição de vida, de certa forma. Então, tudo isso, somado, traz uma carga de conflitos, de batalhas muito grande. Essa, de certa forma, é a realidade do sofrimento. E a partir disso, na obra Plenitude, que recomendamos para a leitura de para acompanhamento de todo esse módulo, ela traz 3 percepções psicológicas a respeito do sofrimento. O primeiro seria o sofrimento que gera o sofrimento. E Joana de Ângeles diz o seguinte: as tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças, que é o sofrimento que gera sofrimento. Então, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça e essa dor de cabeça não passa. A dor de cabeça por si só já traz a sua carga de dor, é um sofrimento. Mas, além de afetar a minha condição orgânica, ela afeta o meu humor, afeta a minha predisposição diária, a forma como eu lido com as pessoas. Então vai se transformando num sofrimento físico que gera outro tipo de sofrimento. É o sofrimento que gera o sofrimento. Passo por uma doença grave, por um período longo. Isso muitas vezes vai minando as minhas resistências, minando a minha fé, a minha coragem, a minha predisposição. Então esse sofrimento físico, quando não é bem enfrentado, ele gera sofrimento ao seu redor. Esse é o primeiro tipo de sofrimento, o sofrimento que gera sofrimento. E que nós podemos sim verificar como ele atua em nossa vida. Primeiro, estando atento quais são as dores constantes que fazem parte da minha vida. Qual é o sofrimento que eu considero principal em minha existência? Qual é a forma que eu enfrento esse sofrimento? Porque aí eu passo a verificar a forma como encaro esse sofrimento que gera o sofrimento e posso tentar, pelo menos, minimizar os seus efeitos, diminuir as suas dores, porque não é somente tomar o remédio. Tomar o remédio é bom, é útil, é necessário, mas não somente o remédio que irá curar o corpo, mas principalmente aquele que irá afetar a minha predisposição, modificar a minha forma de responder a tudo aquilo que me afeta. Um segundo tipo de sofrimento, e aí Joana faz a análise, dizendo que a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação que geram prazer. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Então nós temos um segundo tipo de sofrimento, um sofrimento gerado pela impermanência das coisas. Ora, nós costumamos nos vincular muito às coisas que nós temos. Basta verificar a forma que nós falamos daquilo que está ao nosso redor. É o meu carro, é o meu livro, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu chefe, é o meu colega de trabalho, meu e meu. De tudo isso que eu falo meu, o que é imortal, o que é eterno nesse processo? Porque a maioria das coisas é impermanente. O meu apartamento, a minha casa, ok, eu posso lutar bastante para ter aquele carro do ano, aquele apartamento. E aí sofro primeiro para conquistar, porque já é um sofrimento, é um desgaste. Às vezes pagando prestações intérminas, que perdemos de vista. Mas finalmente, depois de muita batalha, eu posso conseguir. Ok, consegui. Eu passo a sofrer para manter, porque aí já manter já é um outro sofrimento. Eu quero fazer com que aquilo seja sempre meu, ou então parto para novas conquistas. Muitas das coisas que tentamos conquistar são impermanentes. E esse é um dos tipos maiores de sofrimento na Terra,
porque ainda estamos muito vinculados ao ego. Quando os espíritos trazem que o egoísmo é a maior chaga da humanidade, é porque já viam de forma psicológica o nosso ser centrado no ego. Estamos egocentrados. Enquanto estamos egocentrados, não percebemos a realidade que vai além do ego e sofremos pela impermanência. Sofremos pela impermanência do corpo, porque vamos verificando que o corpo vai perdendo a força. Sofremos com a desencarnação dos entes queridos, porque estamos tão ligados ao corpo que ainda não temos condição, a grande maioria de nós não tem ainda a condição de lidar bem com a separação física e sofremos pelas dores, pela impermanência. E um terceiro tipo de sofrimento que Joana chama a atenção é o sofrimento resultante do condicionamento que abarca a educação incorreta, a convivência social pouco saudável, que propiciam agregados físicos e mentais contaminados. Então, além do sofrimento que gera sofrimento, além do sofrimento da impermanência das coisas, nós temos o sofrimento resultante do nosso próprio condicionamento, ou seja, da forma como encaramos a vida, da forma como vemos tudo o que acontece conosco, da forma como percebemos as dores. Isso tudo é gerado pela nossa educação, e aí podemos avaliar primeiro a educação que recebemos nessa vida. Quais foram os valores que recebemos dos nossos pais, dos nossos educadores, e que continuamos recebendo ao longo da nossa existência, por parte da mídia. Esses são valores e crenças que vão sendo construídos ao nosso redor, porque quando falamos crença, nós pensamos logo em religião. Mas as nossas crenças vão muito além da nossa religião, da nossa opção religiosa. Porque a opção religiosa pode ser social. Eu me digo espírita, mas eu sou um espírita daquele que frequenta o centro, tomo passe, assisto palestra. E isso para mim é o bastante. Mas se eu não mergulho na filosofia da religião que eu abraço, aquela religião fica na superfície do meu psiquismo, não se adentra pela intimidade do meu ser. Essa religião não é exatamente a religião que me conecta a Deus, à espiritualidade de maneira profunda. Então o meu condicionamento continua viciado. Eu me digo cristão, me digo espírita, me digo budista, me digo de qualquer denominação, mas posso não ter uma visão espiritual da vida e continuo sofrendo por conta do meu condicionamento. Eu posso ser educado para que tenha uma vida hedonista, que viver é aproveitar a vida, que eu devo aproveitar intensamente cada momento existencial. E quantas pessoas na Terra não vivem assim? Quantos homens e mulheres entregues aos vícios e que sofrem o efeito ao longo do tempo das suas próprias escolhas, dos seus condicionamentos. Se não os vícios vinculados a coisas físicas, as viciações morais, que são o nosso comportamento e que traz também o sofrimento resultante do condicionamento, da forma como encaramos a vida, da forma como enfrentamos os desafios, da forma como verificamos toda a existência. E isso deve ser mudado para que o sofrimento passe para uma nova dimensão. Então continua Joana de Ângeles em plenitude, dizendo que na busca incessante do prazer, o homem transfere-se exteriormente de uma para outra sensação, sem dar-se conta de que o desequilíbrio gerador de ansiedade é responsável pelo sofrimento que o aturde, ameaçando-o de desespero cruel. Quanta ansiedade nos nossos dias, quanta carga ansiosa nós percebemos nas pessoas. E a ansiedade, um dos efeitos principais dela, é nos tirar do momento presente. Então nós estamos num lugar, mas não estamos vinculados ali ao pensamento, a verificar os nossos sentimentos a partir daquilo,
a verificar o que podemos fazer a partir daquela realidade. Então, eu me adentro, mesmo quando seja num momento de reflexão, numa palestra, e já estou preocupado com o momento seguinte. Estou aqui, mas, meu Deus, quando chegar em casa tenho que fazer comida, tenho que preparar isso, tenho que preparar aquilo, e depois tenho que levar meu filho na escola, tenho que sair para tal lugar, para qual lugar. Então eu estou fisicamente no lugar, mas meu pensamento vagueia, viaja, não permanece presente. E quando eu chego àquele lugar, já estou em outro, porque a carga de ansiedade é tão grande. E o corpo vai liberando as cargas ansiosas, adrenalina, noradrenalina e todos os hormônios mais que fazem parte. E quando damos um mínimo de descanso, a carga de cortisona vem à tona. E o corpo relaxa, o corpo fica entorpecido, na verdade. É uma carga hormonal, se fosse somente durante um momento, ainda o corpo se recuperaria. Mas imaginemos essa carga constante sendo lançada no nosso organismo. O estresse em busca de prazeres, em busca de sensações, e essa ansiedade fazendo parte do nosso cardápio diário. A receita: começar a viver mais, um pouco mais, o momento presente. Aproveite. Se você vive esse momento de reflexão, reflexione. Pense em você, pense na vida, não estando adiante e nem estando voltado para o passado, para as suas dores do passado. Porque se pudéssemos ouvir o pensamento das pessoas, são poucos, verificaríamos, são poucos aqueles que vivem no momento presente. A grande maioria está presa ao seu passado, por conta das dores vividas, ou então lança-se ansiosamente em direção ao futuro. E quando estiver no futuro, não estará vivendo plenamente, porque já estará também adiante no pensamento. Nós vivemos num constante spa. Vocês sabem o que significa spa? É a síndrome do pensamento acelerado. Todo mundo tão acelerado no pensamento e lançando essa carga que traz uma ansiedade e alimenta o sofrimento em nós. Portanto, as origens do sofrimento estão sempre naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Isso nos chama a atenção da necessidade de voltarmos cada vez mais a atenção para a nossa consciência, para o desenvolvimento da consciência. Não é somente o porquê, porque a primeira pergunta que a gente faz quando sofre é por quê? Por que eu, meu Deus? Por que eu fui escolhido? E o porquê pode até levar a algumas respostas. Nós buscamos o médico, buscamos o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, buscamos uma resposta, buscamos as religiões. E quantos são aqueles que vão à religião porque estão sofrendo de alguma forma? Isso por conta dessa primeira pergunta, por quê? Mas nós não devemos limitar-nos somente ao porquê. Devemos ir além, fazendo uma segunda pergunta. Para quê? Qual é a finalidade disso em minha existência? Por que essa dor bate à minha porta e para que ela se apresenta? Porque se as origens do sofrimento estão na minha consciência, existe a minha participação também nesse fenômeno perturbador. E se existe minha participação, eu devo saber qual é a minha parte. Devo saber qual é a minha parcela para, pelo menos, tentar minimizar aquele sofrimento que é evitável. Porque o inevitável, nós não podemos agir. O que é inevitável, nós não podemos deter. Mas a marcha do que é evitável, sim. Então, o fator principal que nós podemos agir é na nossa consciência, no nosso comportamento, a nossa forma de ser, que vai verificando, bem, e aí nós começamos a fazer a análise. Bom, se não é nada que eu tenha trazido ou que eu tenha alimentado nessa existência, provavelmente nas minhas andanças espirituais, eu devo ou ter falhado,
ou devo ter caminhado de forma equivocada e agora eu padeço os resultados. Eu me lembro de uma experiência pessoal, porque quando eu nasci, eu tinha crises muito graves de bronquite. E eram crises seríssimas, a ponto de ter que ser internado, e morava na cidade de São Paulo, na época, onde o clima não é muito propício, ou seja, é muito propício à enfermidade pela via respiratória, por conta da poluição. Então, era imensamente afetado. Mas somos 4 irmãos, e somente eu tinha essa enfermidade. Então, bem, não era nada que eu teria feito àquela existência, porque ainda era um bebê, Isso foi desenvolvido durante a infância. Então, trazia, de certa forma, essa predisposição. E fiquei durante largos anos tentando entender por que será que eu tinha essa predisposição a doenças respiratórias. Certa feita, depois de já ter me tornado espírita, uma amiga chegou a mim e disse: olha, Cláudio, eu tive um sonho e eu acho que a pessoa que eu sonhei era você, porque a sensação que eu tinha, embora não visse o seu rosto, eu só pensei em você quando eu vi aquela pessoa. E como era o sonho? Eu te via numa taberna, ao lado de muitas pessoas, e você fumava, e não parava, era um atrás do outro. Naquele momento que ela falou, me veio estalo, olha aí a bronquite. Olha o resultado da doença respiratória, de atitudes passadas, atuando na existência presente, porque o bebê sofria as consequências. E aí me veio o insight, porque a forma que eu vivia não era adequada ao meu organismo físico. E como forma de chamar a atenção disso na vida atual, o organismo trazia debilidade, trazia predisposição. Eu, ainda bem que escolhi não fumar, nunca fumei durante essa existência, então o corpo foi melhorando de saúde, mas existe em mim a predisposição orgânica. Caso tenha uma vida equivocada, a doença está aí para se manifestar, não como uma punição, mas para chamar a atenção daquela consciência, dos painéis profundos da consciência, que todos os nossos atos têm consequência. Que todas as nossas escolhas físicas, morais, emocionais, terão uma resposta em mim mesmo. Ou seja, se eu sou o problema, eu sou também a solução para o sofrimento que me abarca, porque isso faz parte da minha realidade. Então, os seres humanos transitam no seu processo evolutivo, invariavelmente crucificados aos problemas que elaboraram para eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves, de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. O olhar da psicologia espírita amplia o olhar do sofrimento para além de uma única existência. Nós temos que fazer essa leitura em nós. Temos que fazer essa leitura quando a vida nos convida a dores, a conflitos, a batalhas, a guerras internas, porque isso significa o despertar do Deus interno que temos, mas que se encontra adormecido. E muitas vezes ele só consegue ser desperto por batalhas acerbas. Imaginemos o seguinte: nós criamos em torno do ego um campo muito grande de resistências. Resistência à mudança, resistência à própria dinâmica da vida, resistência a tudo que vai mudar aquilo que o ego está tão aferrado, agarrado, que somente essa resistência já significa um tipo de sofrimento. Mas ao mesmo tempo que a realidade do ego faz parte do psiquismo, o ego não é o senhor da casa, ele deve ser somente o mordomo. Na maioria das vezes ele pensa que é o senhor, mas ele deve ser o mordomo. Ele é e deve estar a serviço do self, da nossa realidade espiritual. Mas, convenhamos, nós agimos dessa forma, deixando que a consciência superior governe nossas vidas? Na maioria das vezes, não.
Na maioria das vezes nós queremos um resultado imediato. Queremos uma solução para agora das nossas dores. Mas eu que sou uma pessoa tão boa, eu que frequento a casa espírita, participo de mediúnicas, que faço tanto bem a tantas pessoas, e isso a gente ouve tanto, não é? Por que que a vida me traz somente uma dor tão intensa, uma dor tão acerba? Bom, pode ser porque haja ainda muita resistência do ego em perceber a realidade da consciência. Pode ser porque você já esteja pronto a se libertar das questões terrenas, porque é fácil se dizer espírita, mas é difícil às vezes pensar como espírito, porque isso é um outro desafio. Pensar como espírito significa olhar de forma transitória tudo o que acontece ao meu redor. Mas a dor física, a dor emocional, a dor moral às vezes é tão intensa que nós ficamos agarrados ao ego, aferrados a ele e não percebemos o convite da realidade da vida para nos libertar. E vamos criando resistências em torno do ego, os próprios mecanismos de defesa, a compensação, a transferência, a projeção e todos aqueles que já vimos em módulos passados, fazem parte de uma tentativa do ego tentar se proteger, quando na realidade ele mais se afasta daquilo que poderia salvá-lo, que é a percepção da vida finita do corpo, mas da vida imortal no espírito. E no espírito que devem ser investidas todos os nossos valores para construir uma percepção mais ampla da vida. Viver o que a vida física traz, porque não devemos nos isolar da vida, mas vivê-la de uma maneira mais consciente, vivê-la de uma maneira mais primorosa. Por isso que o despertar da consciência, saindo da obscuridade, do amálgama do coletivo para a individuação, é acompanhado pelo sofrimento. Qual parto que proporciona o desabrochar da vida, porém, sob o guante ainda inevitável da dor? A nossa consciência também participa de um parto. Mas no parto nós temos duas escolhas no mínimo. Podemos estar focados somente na dor que sentiremos, ou podemos estar focados na luz que virá à superfície. Qual é a sua escolha? É ficar com o olhar voltado somente para a dor, daquilo que produz sensibilidade física, ou é estar voltado para um processo mais amplo da vida, para a descoberta de si mesmo, para a individuação na qual todos os valores, todas as potências, todas as possibilidades vão sendo a pouco e pouco desenvolvidas. Enquanto estava isolado nos muros do palácio, o príncipe Siddhartha era apenas o filho de um rei, cercado de comodidades, cercado de ouro, de prata, de valores, cercado de tudo aquilo que poderia ser muito útil ao ego, mas não estava alimentando a alma. Mas quando ele se propôs a fazer a jornada para além dos muros do palácio, descobrir a realidade da vida, a dor, mas também o amor, as dificuldades, mas também as possibilidades, as potencialidades, e finalmente descobrir que em si mesmo havia a possibilidade de um olhar mais profundo e mais amplo para a vida. Então fica o convite para que cada um de nós se proponha também a marchar através do próprio sofrimento, descobrindo não somente as suas causas, mas a sua finalidade profunda, que é despertar o Cristo interno que habita em cada um de nós. Votos de muita paz e até o nosso próximo encontro.